acreditando, Mestre Jesus, na sua afirmação de que aonde estiver uma, duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, vós estarás presente. Nós, nesse momento, nos conectamos com os seus mensageiros espirituais, buscando através da prece a inspiração para sermos instrumento do teu amor e do teu consolo. E, em particular, nós te rogamos pela nossa companheira Alice Salles, que irá proferir o trabalho da noite de hoje. Que os bons espíritos possam, através da sensibilidade, se acercar do trabalho dessa noite. Votos de paz, nós pedimos a permissão para iniciarmos a tarefa. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, gente. Vejo aqui que já temos Edvânia, Cerqueira, a Nil, eu não sei quem é, Regina, Nery. Sejam bem-vindos. Bom, o trabalho de hoje, né, as nossas reflexões de hoje, elas estão contidas no livro Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. E eu queria fazer para vocês duas propostas, tá? A primeira proposta é aquela que nós já temos como combinado, que é essa interação nossa, tá? Vocês falarem comigo ao longo da nossa conversa, tá? E a segunda proposta que eu tenho para fazer hoje, ela é desafiadora. Para quem está falando comigo, que chegou agora, tá? Desejando boa noite, muita paz. A Nil é a Amália. Amália, minha parceira, minha colega pedagoga. Boa noite, Amália. A minha proposta ela é um pouco desafiadora. E ela vai servir para mim também. O que eu queria propor para vocês e para mim? Então, para nós. A minha proposta é que a noite de hoje, essa fala nossa de 40 minutos, 50 minutos, ela seja de reflexão. Certo? Então, hoje eu vou fazer mais perguntas do que afirmações. E essas perguntas, eu quero que vocês não respondam nos comentários, não. A não ser que vocês queiram compartilhar. Eu quero que vocês façam a si mesmos. Certo? Bom, o livro Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles, é um livro que traz muitas reflexões. Nossa companheira Thelma, ela iniciou as reflexões na semana passada sobre o tema, né? Sobre o livro com o tema Vida. E ela trouxe uma live muito linda, né? Também muito reflexiva, uma viagem muito interna, falando sobre os conceitos de vida, o que é essa vida, os propósitos da gente na vida, enfim.
E dando seguimento, né, ao estudo desse livro, hoje nós vamos trazer o tema significado do ser existencial. Esse tema, ele está no capítulo 2 do livro de Joana. E quando a gente pensa em vida, né, em significado do ser existencial, vem à tona, vem para mim como plano de fundo algumas perguntas, e por isso a minha proposta da gente trazer mais perguntas do que respostas hoje. Primeiro de tudo, né? Por que estamos aqui? Qual o objetivo da gente estar aqui? E aí, quando a gente pensa na vida, no corpo, a gente tem uma outra questão. Mas o que seria a vida? Se a gente for perguntar o que é a vida para um filósofo, ele vai trazer uma resposta. Se a gente perguntar para um artista, ele vai trazer uma outra resposta. Talvez o artista nos diga que a vida é um conjunto perfeito, né? Porque os artistas, eles avaliam tudo com muita matemática, muita harmonia. Se a gente perguntar a um cientista, ele vai trazer um outro conceito. Se a gente perguntar a um cristão, ele vai nos dar uma resposta. Se a gente perguntar a um muçulmano, talvez ele nos dê outra. Mas o que a gente tem aí, quando a gente reflete sobre a vida, vida é, para nós, encarnados no planeta Terra, sinônimo de desafios. Isso é incontestável. Viver no corpo nos traz desafios. E a gente se questiona, mas qual a razão da gente sofrer? Quais são os desafios que nós enfrentamos na atualidade? Esses desafios são diferentes dos desafios que enfrentávamos há 200 anos atrás? E pensando na atual situação do nosso planeta, né, que vive hoje um processo de uma pandemia numa era globalizada, que desafios são esses que nós encontramos? E se a gente se pergunta, qual o propósito, qual a finalidade desses desafios? Fato é que todos esses desafios que nós enfrentamos, eles vão nos levar a Deus, inevitavelmente. Vamos descobrir por quê. Bom, eu ouvi uma história contada por Divaldo Franco, que ela dizia o seguinte: existia um jovem órfão, ele estava na adolescência e ele estava se questionando muito sobre a vida. Ele se interrogava: qual a finalidade da vida? Por que razão nós sofremos? Por que estamos aqui? E esse jovem, ele resolveu viajar mundo afora para encontrar as respostas dele. Ele era um jovem muito curioso. E aí, só um minuto, gente. E aí, esse jovem, durante sua viagem, ele visita muitos lugares interessantes, ele encontra muitas pessoas, mas numa determinada cidadezinha, num vilarejo, ele encontra um ancião, um homem muito idoso, que carregava um cesto, aparentemente muito pesado nas costas. E esse homem caminhava na estrada desse vilarejo. E aí, o jovem segue caminho junto com o homem e diz: Senhor, posso caminhar contigo?
ancião, sem dar muita importância para o menino, diz para ele que tanto faz. E ele segue caminhando. Seguindo pelo caminho, ele pergunta para o ancião: mas, Senhor, o que tem de tão pesado nesse seu cesto? O homem não lhe responde. Eles seguem caminhando juntos e o menino decide passar a noite com aquele senhor. E dia após dia, eles compartilham do sono, eles compartilham o alimento, eles seguem juntos caminho da estrada. E passam-se dias, meses, e o menino, sempre curioso com relação àquele cesto. O que carregaria aquele senhor naquele cesto? O senhor disse para ele: esse cesto, ele é meu. Um dia você vai carregar os seus próprios cestos. Passaram-se meses e o ancião, ele sente que está perto o seu desencarne. Ele chama o menino, os dois conversam e ele fala para o menino que a vida, ela é tudo aquilo que a gente considera de precioso. Ela é um conjunto de fardos que nós carregamos, fruto daquilo que nós semeamos ao longo do caminho. O velho desencarna, o menino enterra-o. Dia seguinte, ele olha para o cesto. Ele nunca tinha tido permissão de acessar o que tinha naquele cesto, que parecia tão pesado. Mas agora, ele já não tinha mais a presença do ancião e ele podia acessá-lo. E ele abre aquele cesto cheio de curiosidade. E para sua surpresa, aquele cesto que pesava tanto nas costas daquele ancião se encontrava vazio. Não existia nada lá dentro. E ele lembra das palavras do idoso nos seus momentos derradeiros, nos seus momentos finais, que lhe dizia que na vida a gente carrega os fardos que encontramos no nosso caminho. E muitas vezes a gente dá valor demais a fardos que não deveríamos nem carregar, mas colocamos ele ali no nosso cesto e damos para ele um peso imenso, um peso desnecessário. E o menino lembra também da fala do ancião, quando diz que cada um carrega o seu próprio fardo, que aquele cesto lhe pertencia, mas aquele menino ainda jovem carregaria o seu próprio cesto, com os seus próprios fardos. Ele colocaria dentro daquele cesto tudo aquilo que ele desse valor. E a minha primeira pergunta é: o que nós estamos dando valor? Quais são os fardos que nós estamos acumulando dentro do nosso cesto? Vamos parar para pensar um pouquinho. Não precisam me responder, a não ser que vocês sintam necessidade de compartilhar com os outros. Quais são os fardos que eu tenho colocado dentro do meu cesto ao longo da minha jornada, ao longo da minha vida? Essa história desse menino curioso, para entender qual a razão do sofrimento humano, qual a razão da vida, lá no capítulo 1 do livro Desafios e Soluções, Joana ela traz o seguinte: que por mais que a mente humana, por mais que nós, seres humanos, interroguemos a respeito da vida,
O nosso conhecimento atual, o nosso arcabouço teórico, aquilo que nós já temos construídos a nível intelectual ao longo dos nossos processos reencarnatórios, ainda não são suficientes para encontrar essas respostas. Conceição está me dizendo que travou. Alguém mais percebe que travou? Se tiver travado, sinaliza para mim, por favor. Provavelmente foi sua internet, tá, Conceição? Então, hoje, nesse nível evolutivo que nós estamos, ainda não temos suficientemente conhecimentos que nos proporcione compreender esse sentido da vida. O que a gente tem de ponto de partida é o Criador, é Deus. E aí a gente parte do princípio que a própria compreensão de Deus para nós ainda é limitada. Ainda não compreendemos Deus na nossa essência, porque não compreendemos nem a nós mesmos. Não é? O segundo capítulo, que é justamente o tema da nossa conversa de hoje, que é significado do ser existencial, ele traz algo, logo no primeiro parágrafo, ele começa dizendo o seguinte: ninguém está encarnado sem uma finalidade superior. Observem bem, eu já disse isso outras vezes, a nossa vida, ela é extremamente preciosa. A oportunidade de estar no corpo físico, ela tem uma finalidade superior. Ela tem um propósito. E nem sempre nós conseguimos compreender, aliás, na maioria das vezes, nós não compreendemos o propósito de estar neste corpo. Muitas vezes, vivendo conflitos pessoais profundos, vivendo histórias, emaranhados de histórias complexas, difíceis de serem vivenciadas, vivendo conflitos emocionais que são difíceis também de serem superados, sem compreender por que sofremos, por que nos angustiamos, por que estamos ansiosos ou depressivos. A gente busca muitas vezes explicações nessa existência material. Muitas vezes deixamos de compreender que nós hoje somos produto daquilo que nós fomos no passado. Meus amigos, espíritas que somos, precisamos acreditar que a vida de agora, ela é reflexo de ações pretéritas. E aquilo que semeamos agora é o que colheremos no futuro. Lembramos da veneranda Joana quando ela diz: ninguém está encarnado na Terra sem uma finalidade superior. Ninguém. Não estamos aqui a passeio. Somos processo, somos produto de um passado que nós construímos ao longo das nossas encarnações. E que a gente muitas vezes precisa de um estopim para trazer à tona sentimentos, sensações e ações que muitas vezes desconhecíamos. Alice, mas como isso? Como é possível? Ora, às vezes a gente se pega numa situação aparentemente inexplicável, não é? Ora, mas eu
perdi a cabeça naquele dado momento, e aí eu falei uma besteira, eu me desconheci. Eu tomei uma atitude que eu não esperava, porque não é comum que eu tome esse tipo de atitude. Eu não sou uma pessoa violenta e de repente fui. Será que eu não sou? Até que ponto nós acreditamos que somos perfeitos? Até que ponto lançamos para debaixo do nosso tapete a violência que ainda existe em nós e passamos uma vida inteira sem trabalhar ela? Até que ponto lançamos para debaixo do tapete o quanto ainda somos orgulhosos, vaidosos, egoístas, invejosos? Até que ponto eu vejo esse defeito, esse conjunto de vícios no outro, sem enxergar quem eu sou de fato? Muitos de nós passamos uma vida inteira sem saber de fato quem somos. E aí, nós colocamos a culpa no outro, mas eu fui violento porque a minha esposa ou porque o meu marido mereceu. Não. Eu fui violento porque eu vibro ainda na energia da violência. Eu fui violento porque ainda existia latente em mim o germe da violência. Ele estava ali adormecido, mas ele era companheiro meu, ela era minha companheira de vidas pregressas. Ela andou comigo por muito tempo, mas eu coloquei ela para debaixo do meu tapete e bastou, um estopim, um meio para que ela se manifestasse. Observem, e aí eu não estou querendo trazer para vocês a ideia da culpa, tá? Rosângela está até trazendo para a gente autoconhecimento, autoconhecimento liberta. Eu estou trazendo para a gente a reflexão de parar de colocar para debaixo do tapete quem somos e trazer quem somos à tona, identificar em nós o que ainda precisamos refletir e, a partir dessa identificação, entender que não estamos encarnados sem um propósito e sem uma finalidade. Então a ideia é: como eu posso trabalhar isso em mim? Quando a gente parte para a culpa, a gente esquece que Deus, Criador de tudo que existe, Ele também é grande educador, porque Ele nos permite erros e acertos. Eu sou educadora de formação, e como educadora, uma das minhas concepções com relação a aprendizado está muito relacionada ao erro. Lembro que quando eu era criança, nos meus processos de educação formal dentro da escola, eu tinha muito medo do erro. Ainda tenho até hoje, tá? Não sou perfeita não, gente, tenho medo danado de errar. E eu acreditava que o erro era sempre muito ruim. E hoje, enquanto educadora, eu compreendo esse erro como parte do processo da aprendizagem. O erro e o acerto permite que nós, espíritos, porque aí a gente sai do ambiente sala de aula, tá? Vamos pensar enquanto seres que estão em processo de evolução. O erro e o acerto, eles constituem experiências para o espírito. E nós somos um conjunto de experiências.
Estamos nesse corpo vivenciando experiências. Certo? E essas experiências, elas oportunizam para a gente o crescimento moral. Elas oportunizam para mim e para vocês conhecimentos. Então, elas nos possibilitam tanto um crescimento moral quanto intelectual. Elas fazem parte do nosso processo evolutivo e nos capacitam também para conhecer e para compreender o que nos cercam. Olha lá o que Joana nos diz no início do livro. Que o homem, hoje, ele não tem arcabouço teórico de compreender o que é a vida. A gente ainda não tem essa compreensão de Deus e da vida porque nos falta conhecimento. E errar e acertar são libertadores porque eles dão para a gente essa base de experiência. Hoje, nós sabemos que não temos mais o pensamento primitivo. O pensamento do homem primitivo, ele era o quê? Instinto e automatismo. Certo? Estávamos aqui encarnados, tínhamos que sobreviver a um mundo que era caótico, que tinham feras, estávamos sem abrigo adequado, sem o uso da tecnologia que tem facilitado a nossa vida. Então, vivíamos com o nosso primeiro instinto, né, que era o de sobrevivência, o de conservação. A gente vivia nesse instinto, mas hoje nós não vivemos mais pelo instinto. Hoje nós temos discernimento, não temos? Será? Vamos pensar um pouco? Será que eu ainda vivo pelo instinto? Como o homem primitivo vivia? Ou será que eu dei lugar a esse homem novo que Ivone diz assim, reconhecer e aceitar o homem velho e buscar se modificar? Será que eu ainda vivo como homem velho? Ou será que eu ajo com discernimento? Quantas vezes ainda agimos por instinto? Quantas vezes ainda somos extremamente impulsivos? Quantas vezes nas nossas relações ainda optamos pelo conflito ao diálogo? Quantas vezes ainda optamos por ofender o outro, por diminuí-lo? Vimos essa semana horrorizados os meios de comunicação veicularem a imagem, né, o vídeo de um homem aparentemente descontrolado, dizendo palavras ofensivas a um homem que estava trabalhando, e nos indignamos. Que bom que nos indignamos. Sinal que a gente consegue reconhecer que a atitude daquele homem foi leviana. Mas quantos de nós agimos tiranamente em nossos lares? Quantos de nós agimos tiranamente em nossos locais de trabalho, numa situação de, talvez, chefia que exercemos? Se a gente for parar para analisar a nossa vida até aqui, quantos de nós fomos vítimas de preconceitos, de ofensas, de palavras duras e difíceis de serem ouvidas e que nos marcaram profundamente? Quantos de nós, ao longo da caminhada, quando ainda era criança, sofreu bullying na escola? Quantos de nós
levamos aquelas palmadas dos nossos pais e essas palmadas trouxeram para nós dores morais muito maiores do que as dores físicas. Quando a gente pensa no significado do ser existencial, a gente não tem como dissociá-lo a esse processo de evolução que é longo e que muitas vezes, meus amigos, é extremamente doloroso. É um processo que deixa em nós marcas profundas. E muitas vezes, num momento inesperado, essas marcas vêm à tona. E nos pegamos agindo de maneira impulsiva e dizendo: nossa, mas eu não sou assim. Muitas vezes essas marcas, elas não foram impregnadas em nós nessa existência, porque somos frutos de existências passadas. Muitas vezes não sabemos explicar angústias, dores, sentimentos de que existe algo nos faltando. Olha, eu sinto que me falta algo que é inexplicável. Eu sinto uma angústia que aparentemente não tem um motivo. Vemos crianças travando batalhas desde muito pequenas em consultórios psiquiátricos com depressões. Vemos jovens trancando matrícula em escola ou estudando com professores particulares porque estão com uma síndrome do pânico que aparentemente os pais não sabem explicar, mas os angustiam profundamente. Vemos pessoas que têm uma encarnação inteira travando batalhas profundas com o seu eu interior. Pessoas que buscam respostas fora de si mesmo. Pessoas que estão ali, muitas vezes, inclusive conduzidas a clínicas psiquiátricas, fazendo uso de medicação, buscando talvez nessa existência respostas, mas esquecendo de que somos seres imortais. E hoje, eu queria que a gente agora pensasse um pouco, cada um a seu tempo, e que a gente se perguntasse hoje, nesse momento da minha vida, em agosto de 2020, o que é que me impede de seguir? O que me impede de progredir? O que tem travado o meu processo de evolução? O que é que tem me impedido de seguir em frente? Cada um, a seu tempo, vai pensar um pouco sobre isso. Reflexão, Edvânia, eu disse que hoje a gente ia parar para pensar. Vá se perguntando, hoje, o que é que te impede de seguir? O que é que te impede de sair do lugar que você está? Refletindo sobre isso, a gente precisa entender que estamos fadados à felicidade. Estamos
fadados a evoluir. A dor que nós sentimos hoje, gente, ela é um estímulo. Lembra do que eu disse há alguns minutos? Da questão do erro e do acerto? A dor, ela também nos serve de experiência. Se a gente for parar para refletir, sempre que somos colocados numa situação difícil, a gente sai dessa situação mais fortalecido. Sempre que somos colocados numa situação de angústia, pessoas que estão me assistindo agora, né, nesse momento, e que já passaram por processos depressivos, vão saber vão entender do que eu estou falando. Sempre que alguém sai de um processo, de uma crise depressiva, essa pessoa sai se conhecendo um pouquinho mais. A pessoa sai conhecendo um pouquinho mais das suas fraquezas, daquilo que seria o estopim para uma outra crise. Então, qualquer experiência, seja ela de dor ou de felicidade, ela nos serve como mais um degrau na escada para se conhecer um pouquinho mais, para nos fortalecer, para nos permitir compreender que esse corpo nos limita, para eu compreender que eu ainda não sou perfeita como eu imagino que eu seja. E aí, inevitavelmente eu vou sofrer. Mas a certeza de que tudo passa, ela precisa estar em nós. O momento de dor vai passar. O momento de alegria também vai passar. Precisamos ter a certeza de que tudo nos leva ao Criador. E o amor, nesse sentido, o amor, ele é a nossa maior porta de entrada. Ele é aquela porta grande que a gente vê ali, que muitas vezes a gente nem enxerga, né? Mas ele é aquela porta grande que nos leva ao Criador. Gilzane, oi Gil, ela diz o seguinte: a dor, seja qual for, é para expandir, é para melhorar. Exatamente. A dor, ela também nos permite nos conhecer. Eu lembro que eu não gosto muito de falar sobre mim. Eu acho que fica um pouco impessoal. Mas assim, eu vou contar para vocês algo que me mobilizou, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito agitada. Digamos que eu tenho uma rotina de vida que é uma rotina intensa, né? Eu trabalho 3 turnos, eu sou professora em 4 escolas, eu tenho 3 filhas. Então, ainda trabalho aqui no centro. Então, minha vida é um pouco agitada. E meu corpo físico, ele estava sinalizando o tempo inteiro que eu precisava dar uma paradinha. Mas o corpo físico sinaliza e a razão e o bolso diz pra gente, olha, mas ainda não dá. Eu não tenho como abrir mão de trabalhar, eu não tenho como abrir mão das minhas filhas, eu não tenho como abrir mão do trabalho que eu faço no centro e não tenho como abrir mão do trabalho que eu faço no abrigo. E aí, logo depois, né, que o corpo ele sinalizou de forma bem forte que eu precisava parar, eu fui ao médico e o médico ele me disse, olha, você precisa diminuir a sua rotina. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu falei, não, agora vai dar tudo certo. E aí eu me vi professora na pandemia,
trabalhando 3 vezes mais do que eu trabalhava nas 4 escolas. Porque professor dando aula à distância, vocês não imaginam a confusão que é. E, junto com isso, veio a falsa sensação, me sobra tempo, vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um curso de extensão, vou fazer aquela faxina, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a pandemia me trouxe milhões de outras coisas para fazer. De repente, o corpo sinalizou de forma mais forte de que eu precisava parar e eu adoeci de fato. E aí o corpo não respondeu mais. E aí eu precisei parar por 15 dias, tudo, e parei tudo mesmo, inclusive de trabalhar, porque o corpo, ele me apresentou um limite. Muitas vezes a gente não tem essa noção de que precisamos parar também. Quando começamos com o processo da quarentena, falamos muito nessa questão do olhar para dentro. Precisamos olhar para dentro. A gente tem feito essa reflexão de olhar para dentro? Temos parado para compreender os limites do nosso corpo? E esses limites, gente, eles são imprescindíveis de reflexão com relação à faixa etária que nós possuímos, tá? Hoje, eu sou uma mulher de 30, mais de 30, um pouco mais de 30. O meu corpo físico não é mais o mesmo de há 10 anos atrás. A minha resistência hoje, ela não é mais a mesma. Claro que eu acumulo experiências que me tornam talvez um pouco mais sábia do que há 10 anos atrás. Mas em compensação, o meu corpo vem se tornando mais limitado e eu preciso respeitar essa limitação. Lima está aqui rindo, né? E eu não pude deixar de rir, mas enfim, não sei por que ele achou graça. Nosso momento hoje é sério, é reflexivo. Edvânia diz que desacelerar ela ainda não consegue. O corpo também pede ajuda. É um processo difícil, eu comungo com você, Edvânia. A única coisa que me permitiu desacelerar foi adoecer. Imaginem só, eu precisei da dor para que eu saísse daquele lugar que eu me encontrava, de não parar. Então essa dor, ela pode não ser só uma dor física, ela pode ser uma dor moral. A dor, ela sempre vai nos impulsionar a progredir, a depender do que eu faço com ela, tá? Colocamos sempre, quando a gente pensa também em significado do ser existencial, a gente pensa sempre nos objetivos materiais. Precisamos conquistar bens, precisamos conquistar conhecimento, precisamos ter conquistas econômicas, profissionais, precisamos de realizações 1000. Mas esquecemos, né, de fazer justamente essa reflexão. Qual tipo de conquista que de fato nós precisamos assegurar nessa vida? Qual é a conquista real que eu preciso adquirir nessa existência? Porque eu já sei que eu vou ter conflito, eu já sei que eu vou ter dor. Essa dor, ela vai ser física, ela vai ser moral, não é? Quais são as minhas conquistas? O meu segundo questionamento, acho que eu já fiz alguns, né? Mas o meu próximo questionamento é: o quanto o excesso de passado tem atrapalhado você a caminhar? O quanto de excesso de pensar naquilo que você já deixou para trás ou que fizeram com que você tivesse que deixar para trás, você tem se preocupado nesse momento da sua vida?
O quanto esse excesso de passado não tem permitido você crescer moralmente, intelectualmente. Agora eu vou para uma outra pergunta. O quanto o excesso de futuro tem sido um entrave para que você se percebesse enquanto ser dono de si mesmo, responsável, principal ator desse seu processo existencial. Temos aí, duas reflexões. O quanto o excesso de passado e o excesso de futuro tem atrapalhado a sua caminhada. O excesso de passado, muitas vezes, nos deprime, nos gera culpa. Pensamos naquilo que deixamos para trás. Nos sentimos saudosos. Sentimos saudade do homem velho, que se sentava na porta do bar, erguia um copo e achava que aquele momento era felicidade. Sentimos saudade do homem velho, que dançava loucamente, embriagado, em festas. Sentimos saudade do homem velho, que amava profundamente dezenas de mulheres ou homens sem nenhum compromisso afetivo com nenhum deles. Sentimos saudade do homem velho, que dizia que eu podia sim ser machista, que eu podia sim olhar para o outro com preconceitos e que aquilo era normal. Vivemos um excesso de futuro. Nós pensamos o tempo inteiro, mas e se? E se não der certo? E se eu perder dinheiro? E se eu perder meu tempo? E se eu sofrer? E se? Vivemos ansiosos com os e se's. E como Duca registra, deixamos de viver o presente. Porque estamos aprisionados ao passado e aprisionados a um futuro que não vivemos, que não chegou ainda. A vida, meus irmãos, é um processo de eterna libertação. Estamos no corpo físico, como nos alerta Joana, no início do capítulo 2 do seu livro Vida, Desafios e Soluções. Todos que estão encarnados na Terra, nessa existência, possuem uma finalidade. A nossa encarnação possui uma finalidade superior, que muitas vezes nós desconhecemos. Muitas vezes, como o menino da história que eu contei no início da nossa fala, passamos uma vida inteira caminhando sem encontrar as respostas. Mas observem só, o quão lindo é chegar ao fim da vida com o nosso cesto nas costas, sabendo exatamente o que colocamos ali como mais preciosos, e até mesmo os fardos que nos são pesados, os fardos que ainda não conseguimos suportar. Se a gente conseguir chegar ao fim dessa existência entendendo o quanto aquele fardo também foi precioso, porque ele me permitiu entender o meu propósito, porque eu consegui tirar daquela dor que foi tão difícil eu viver,
uma lição maior, uma lição sublime. Quanto nós aprendemos com a dor, não é? Seria tão interessante que a gente conseguisse aprender pelo amor. Mas o amor, a felicidade, que sabemos que ela é completamente transitória, ela nos dá uma falsa sensação de que, se está tudo bem, eu posso escorregar um pouquinho por ali ou por aqui. Não é? E aí, vem a rasteira da vida e nos diz, olha, vou precisar de novo te trazer a doença no corpo físico, para que você entenda que você precisa se alimentar melhor. Vou lhe trazer aquela pressão alta, para que você entenda que você não pode, como dizia minha avó, se enervar muito. Ou para que você entenda que você precisa reduzir o sal da sua alimentação. Vou trazer aquela enxaqueca, para que você não consiga nem pensar, que você precise fechar a janela, e quem tem enxaqueca sabe, precisa deixar aquele escurinho e que você vá dormir, porque o seu corpo tem limite. Aí vem aquele mal-estar para nos lembrar que esse corpo, ele tem um limite. Já sinalizaram para mim que eu preciso encerrar. Antes de encerrar, eu queria dizer para vocês, e para mim, porque essa reflexão eu faço também, que enquanto nós somos meninos, isso eu também já disse, a gente pensa como menino. Mas quando a gente está adulto, precisamos pensar como homens e mulheres que somos. Precisamos entender que somos responsáveis. Adultecer é sinônimo de responsabilidade. Enquanto ainda somos imaturos, responsabilizaremos sempre o outro por nossas falhas, pelos nossos erros. Mas quando a gente se tornar de fato adultos, a gente vai entender que os verdadeiros atores principais da nossa existência somos nós mesmos. Que ao longo da vida vestimos inúmeras personas. Mas quem eu sou de fato? O que tem me impedido de caminhar, de seguir em frente? Essa é a reflexão que eu deixo para todos nós na noite de hoje. Quem somos? O que tem me impedido de caminhar? O quanto eu ainda estou presa no passado e o quanto eu ainda estou presa com excesso de futuro. Gratidão a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja agora como farol a iluminar os nossos lares, trazendo para nós o refazimento necessário, o conforto necessário. Muito obrigada, gente. Uma boa noite a todos.